Olá, olá! Estamos começando o nosso Alma dos Negócios. E hoje nós vamos falar sobre um tema que parece muito técnico, mas é tudo menos irrelevante: o regime fácil da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Criado para simplificar o acesso de pequenas e médias empresas ao mercado de capitais, o regime fácil promete menos burocracia, menos custo, mais previsibilidade regulatória. Em tese, parece um prato cheio para quem quer crescer sem perder o controle. Mas aí vem a pergunta que realmente importa. As empresas familiares brasileiras, elas estão preparadas para aproveitar essa oportunidade? É sobre isso e outros assuntos que eu converso hoje com a advogada Laís Machado Lucas. Ela é professora, especialista em governança corporativa e empresas familiares. A Laís é alguém que conhece bem tanto a letra fria da regulação quanto a realidade prática das famílias empresárias no Brasil. Laís, que alegria te receber agora nesse estúdio novo. E a gente, além de estar aqui na Band News, também com o nosso podcast no YouTube. Tudo bem contigo? Como é Tudo que foi o bem, início Ana? de ano? Foi muito bom, graças a Deus. É um prazer estar aqui contigo novamente no Alma dos Negócios, esse programa tão importante para os nossos ouvintes aqui da Band News. Bom, o que que tu pode, começando assim, sintetizar esse introito, como a gente gosta de brincar, que eu fiz aqui para os nossos ouvintes para dizer também o porquê do convite para tu estares aqui conosco. O que que isso significa no final das contas? Bom, Ana, primeiro eu gostaria de te parabenizar pelo time perfeito da gente trazer esse assunto à discussão, porque o regime fácil, que foi instituído pelas resoluções 231 e 232 da CVM, ele estava previsto para iniciar no dia 2 de janeiro de 2016 e teve um adiamento para o dia 16 de março de 2026. Então, nós estamos aí há alguns dias, né, de início deste novo regime, dessa nova regulação que nós teremos dentro do mercado de capitais. E o nome já explica algumas coisas, né? Eu acho importante a gente contextualizar qual é o objetivo do mercado de capitais. São vários que nós temos aqui, mas se a gente for pensar de uma forma olhando pela ótica da empresa, a abertura do capital, o buscar recursos no público é uma forma de capitalização e uma forma de capitalização que tende a ser mais econômica do que frequentar os meios ou buscar nos meios tradicionais do mercado financeiro, né? Claro que isso exige um preparo e normalmente no que nós temos até hoje vigente, nós temos isso mais acessível para as empresas de grande porte, né? Então a gente vai, comumente escutamos aqui no noticiário, na própria Band, notícias da B3, notícias da CVM, a bolsa subiu, a bolsa desceu, isso está se referindo, né? Todas essas notícias guardam relação com o que nós estamos tratando aqui agora, né? Historicamente, esse ambiente do mercado de capitais, então, ele foi destinado por conta muito das suas exigências, porque existe um longo percurso que as empresas devem percorrer para que elas consigam ter a sua abertura de capital possível, né, pela regulação. Ele agora entende-se que está mais acessível, ou os nossos operadores, digamos assim, dessas temáticas, entenderam que deveriam tornar mais acessível às empresas de médio porte. E aí é que tá. Nós temos muitas empresas de médio porte no Brasil que estão aptas, né, a frequentar este novo segmento do mercado de capitais. Então, basicamente, o regime fácil ele vai dizer o seguinte: empresas com faturamento anual bruto até 500 milhões de reais, né, podem ser candidatas muito possíveis a participar desse regime de negociação. E isso significa o quê? Vender participações, parte das suas participações societárias ou outros valores imobiliários para o grande público,
né? Então, pessoas, não sei se tu investes na bolsa, né? Ainda não. Eu confesso que eu Parece que não. tenho ações de algumas empresas, Olha então assim, só. e como pessoa física Sim. normal, né? Então pessoas podem ir lá adquirir ações de empresas, né? E o resultado desse investimento é, por exemplo, a aquisição de uma participação societária. Então, eu tenho lá um 0,0 alguma coisa por cento das empresas que eu invisto. E esse investimento, ele retorna através da distribuição de dividendos, tá? Uhum. Claro que para a gente chegar nisso, a gente tem toda uma série de cuidados, né? E por isso a importância da nossa Comissão de Valores Imobiliários, né? Colocando essas regras de funcionamento do mercado. Nas empresas, no regime fácil, e daí para diferenciar do que nós temos hoje, a questão é uma desburocratização do mercado, né? E essa desburocratização passa por alguns requisitos a menos do mercado tradicional. Por exemplo, hoje, as empresas do mercado tradicional, elas são obrigadas a ter demonstrações financeiras publicadas, auditadas a cada 3 meses, trimestrais. Neste novo regime, isso passa a ser semestral. Nós temos também uma questão de uma resolução relativamente recente, que é o relatório de sustentabilidade, que é o compromisso das empresas com as questões de sustentabilidade ambiental, sobretudo. Também, no novo regime fácil, as empresas estão dispensadas desse relatório de sustentabilidade. Um outro documento também super importante, que é um documento muito minucioso, é o prospecto, né? Que fala de uma série de... Faz uma venda daquela empresa, por que ela é atrativa e quais são os retornos que ela pretende dar para os seus investidores. E lá, no regime fácil, esse documento é simplificado em relação ao tradicional. O objetivo é fomentar o mercado de capitais brasileiro. Existe uma expectativa, existem dados muito concretos de que o nosso mercado ele tem um potencial ainda não explorado. Perfeito. Então, o objetivo do nosso regulador foi tentar atrair essas empresas, que são muitas, né, para esse mercado de capitais. Tu sempre, quando a gente conversa, Laís, tu fazes muito essa ressalva que nós temos muitas dessas empresas. Agora, o que acontece com elas e por que tu faz tanto essa ressalva? Vamos lá. Eu acho que aí a gente conecta um pouco com a tua primeira pergunta, né? Porque tu falou aqui no início da questão das empresas familiares, né? Que a gente pode seguramente dizer que são a maioria das empresas brasileiras, né? Então, nós temos mais de 80%, 90% das empresas brasileiras, elas são constituídas por famílias, né? Elas têm no seu quadro societário, e aqui já fazendo uma definição do que a gente está falando, entendendo por empresas familiares, são empresas que são constituídas por famílias, uma monofamiliar ou multifamiliares, né? Ou várias famílias que se juntam nessa sociedade. Bem, muitas das empresas familiares, né, elas crescem, acabam se desenvolvendo, e das suas grandes características é o investimento da própria família na empresa. Então, elas acabam se autofinanciando, né? Muito embora, por vezes, seja necessário até para um salto de crescimento, algum recurso externo, né? Mas o acesso ao mercado de capitais normalmente não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira opção dessas famílias, né? Porque há uma Tem ideia... um receio, um medo, vamos falar assim ou não? Me parece que existem alguns, talvez, preconceitos, né? Talvez até alguma questão de desconhecimento, mas existe também um receio, e daí bastante fundado, de um excesso de transparência, porque o mercado de capitais, ele exige isso, né? No momento em que as empresas entram para esse tipo de negociação, muita transparência vai ter que ser jogada para dentro das empresas, né? Então, algumas empresas que talvez ainda estejam imaturas nos seus estágios de governança, que ainda não tenham, não significa que elas tenham alguma coisa errada. Em nenhum momento, esse não pode ser, não precisa ser necessariamente o caso. Simplesmente podem não ter tudo organizado, tudo devidamente documentado, né? E ficam um pouco assombradas com esses níveis de governança ou
de transparência que são exigidos quando se entra numa regulação lá da CVM, que vai cobrar e que tem que apresentar sob pena de não poder mais participar do mercado. Então, o regime fácil, apesar dele ser, é importante a gente dizer isso, que apesar dele ser menos burocrático, ele não alivia em regras de governança, né? Então, muitas regras de governança, elas continuam sim sendo válidas e importantes para que se possa participar do regime, mas ele surge como mais uma forma de se acessar o capital. Tá? Especialmente para que se possa fazer alguns saltos de crescimento importantes. Porque no regime fácil, é possível que a empresa faça captações de até 300 milhões ano. Né? Então, se eu estou pensando numa empresa que tem ali um faturamento de 400 milhões, ela capta 300, por exemplo, ela tem um incremento de quase todo o seu tamanho para dentro. Sim. E isso pode ser um diferencial para ela, talvez se transformar realmente numa empresa de grande porte, numa líder de setor, de segmento, né? E ela transformar a sua jornada de forma significativa, né? Então, assim, que por vezes, e daí conectando com aquilo que a gente estava falando do autofinanciamento, por vezes, aquela família empresária, ela não teria todo esse recurso, né, para fazer esse autoinvestimento e, portanto, né, dar esses saltos. Então, o que a gente observa, né, é que muitas vezes a empresa se acomoda, e não é um acomodar no mau sentido, né? Chegamos até aqui, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? Para que irmos mais adiante? Mas existe a possibilidade. Se tá tudo bem, tá tudo bem. Mas, de repente, é uma empresa que realmente está num segmento de negócio que é muito próspero, né? E existe essa possibilidade aí que facilita, né, o acesso ao recurso financeiro. Eu sei que tu és muito apaixonada pelo tema da governança e eu quero voltar ainda sobre esse tema, porque temos tantas empresas no Brasil, muitas familiares, e eu fico sempre pensando, elas investem em governança? Esse é um tema. Eu quero te provocar, né? Que a gente poderia ficar muitas horas aqui conversando. Não temos todas essas horas. Tá bem, né? Tá bem, pois é. Bom, vamos lá. Vamos olhar o copo meio cheio, tá? E o copo meio cheio nos diz o seguinte, que a gente melhorou muito em matéria de governança, né, no Brasil nos últimos anos. A gente tem visto alguns escândalos empresariais recentes, né? Que talvez o nosso ouvinte pensa, como assim melhoramos, né? Mas melhoramos, tá? Porque assim, a gente descobrir esses escândalos empresariais, eles virem à tona, também significa que nós já temos um outro nível, né, de investigação, um outro nível de preparo, de olhar para essas coisas e conseguimos detectar, né, as coisas conseguem surgir e a gente toma conhecimento. Porque uma coisa é certa, não existe mecanismo nenhum, né, de compliance, de governança, enfim, que faça com que a gente tenha 100% de resolução de problemas. Não, sempre alguma coisa vai passar e vai acontecer. Acontece que sem esses mecanismos, isso poderia ser muito pior, né? Então, esses casos que estamos vendo poderiam ser muito mais recorrentes, né? Quando nós estamos falando de governança de empresa familiar, eu sempre gosto de dividir isso em basicamente 3 aspectos, né? Uma governança da família, uma governança da gestão e uma governança patrimonial. Tá? Explica cada uma delas, porque eu não sei. Quando a gente está falando, vou começar pelo mais simples. Sim, obrigada. Quando a gente está falando em governança patrimonial, a gente está falando da utilização do próprio patrimônio, né? Então, como é que aquele patrimônio está colocado, né? Eu estou com a estruturação societária da empresa, a questão de participações societárias bem resolvida, a questão dos bens que fazem parte da empresa ou que são bens comuns da família, eles são ordenados, né? Então, assim, existe uma separação patrimonial, uma coisa que é super básica, né? O dinheiro da empresa é da empresa. E diz que é muito comum usar o dinheiro da família, o dinheiro da empresa, é verdade? É comum.
é comum sim, e às vezes em empresas de porte que a gente não pode mais tolerar isso, né? Então, esta governança do patrimônio, de utilização dos recursos da família, ela tem que estar muito azeitada, muito alinhada, e o trabalho de governança olha para isso, né? Como é que esse patrimônio está colocado? Até porque, assim, existem alguns patrimônios, e eu sempre gosto de dar o exemplo do diamante, tá? Um diamante grande, ele vale mais do que esse mesmo diamante picado em milhares de pedacinhos, Sério? tá? E alguns conglomerados patrimoniais funcionam da mesma forma. Eles são potentes, eles são valiosos, né? Se eles estão juntos, né? E para que eles possam estar juntos, a gente vai para o outro ponto, que é a governança da família. Essa família, que é detentora desse patrimônio, ela precisa estar alinhada para isso, né? E nem sempre isso está Nem sempre isso acontecendo. acontece, né? Então ela precisa estar alinhada para isso. Os objetivos precisam ser comuns, né? Ninguém precisa concordar sobre tudo, né? Mas pelo menos a gente precisa ter mecanismos de resolução dessas disputas, a gente precisa ter a compreensão que a empresa operacional, por exemplo, da família, tem que ficar intocada, tem que ficar à margem desses conflitos, né, que podem prejudicá-la. Afinal de contas, ninguém vai querer acabar com o próprio patrimônio, né? E por vezes, a depender do conflito, isso pode gerar. Então, governança de família, vamos tentar tangibilizar um pouco isso. É o estabelecimento de um protocolo familiar. Vamos alinhar as coisas aqui? Bom, você é herdeiro dessa família, né? Que comportamentos você tem que ter? Né? Será que pode ter, e aqui falando com uma especialista em comunicação, pode ter comportamentos que abalem a reputação da família e tal, ou da empresa? A filha que casa e traz um genro para essa família, que tipo De regime patrimonial. Sim, Regime e que tipo patrimonial. também de comportamento vai se exigir dessa pessoa, mesmo se ela não está dentro da empresa? É um Exatamente. executivo numa outra empresa? Enfim, estou me pensando sobre Exatamente. isso agora. Tu tocou num ponto aqui, essa questão do regime patrimonial dos relacionamentos, dos casamentos, né? Também é um ponto também a se estudar. E, de novo, né? Existem regimes que nos facilitam, né? Uma melhor separação do patrimônio, que nos facilitam a organização. Mas não existe nenhuma verdade absoluta, né? Sim. Então, assim, a pessoa insiste em casar em tal regime, ok, mas assim, é importante que saiba as consequências e os riscos disso, considerando essa ordem, né, da família empresária. E quando a gente está falando em governança de gestão, a gente está falando em quem vai estar gerindo essa empresa, né? Então, que tipo de mecanismos que nós vamos ter dentro dessa família empresária que vão facilitar a gestão, especialmente, por exemplo, se eu tenho gestores que não são da família, né? Então, assim, esse gestor que não é da família, esse administrador, ele tá aculturado com aquela família, ele tem liberdade realmente para fazer as coisas? Vamos supor que ele é superior hierárquico de um membro da família, ele pode demitir esse membro da família? Então, como é que essa governança está feita, né? E daí entram outros mecanismos, né, na tentativa também aqui de concretizar um pouco, o estabelecimento, por exemplo, de um conselho de administração, de um conselho consultivo, de órgãos que vão ajudar nessa gestão e vão fazer com que essas três governanças, né? Então, a gente tendo essas três governanças, elas possam caminhar de uma forma um pouco mais alinhada e a gente ter esse sucesso, tá? Então, assim, voltando à tua pergunta, né? Porque eu acho que eu fugi aqui um pouco, mas Não, vamos mas é que voltar à tua eu te pergunta. pedi para explicar aí Isso. esses tipos de governança. Então, vamos lá. Me parece que nós temos evoluído muito, especialmente pela divulgação do assunto, né? Então, estamos aqui hoje falando sobre governança. Então, a governança hoje me parece ser um termo não mais estranho a muitas empresas, tá? A aplicação dela é um exercício. Porque muitas empresas, especialmente aquelas que são de médio porte, já se ensaiando para um grande porte, né, que percebem, né, eu gosto de chamar assim o turning point da empresa familiar. Quando é que uma empresa familiar vai buscar, vai olhar para isso? E normalmente, se a gente for pensar em porte, em faturamento, é quando elas estão naquele limite assim de eu já não sou tão média e já não sou tão grande, mas eu não consigo mais. Isso daqui já não é mais irrelevante. É muito relevante.
seja pelo faturamento, pelo número de pessoas que emprega, pelo bem que produz, enfim, né? É muito relevante. Então, não é assim, vamos jogar tudo pro alto e tá tudo bem. Não vai ser assim. Então, nesse sentido, a governança, ela pode começar, né? Pode começar, mas o grande exercício das empresas é elas praticarem a governança diariamente. Tá. Isso é o grande exercício. E já que tu estás falando sobre isso, quais são os principais impedimentos para que as empresas não pratiquem diariamente a governança? Porque, vamos lá, porque muitas vezes a governança, ela vai exigir decisões colegiadas, ela vai exigir processos, ela vai exigir abrir mão tempo, abrir mão, né? E muitas das vezes a gente sabe que a decisão é tomada no café da manhã. Hoje eu vou fazer isso. Né? Hoje nós vamos fazer isso, hoje vai acontecer isso. E quando eu estou num processo de governança, especialmente se eu crio mecanismos, se eu instauro organismos dentro da empresa para isso, talvez eu não possa tomar aquela decisão assim tão de supetão, de forma tão abrupta, né? Talvez a gente precise maturá-la, pensá-la, refletir sobre ela. Então, assim, é um exercício, tá? É um exercício grande. Muitas vezes também, vou te dar um exemplo, Ana, que é assim, né, chega a ser simplório, mas que é uma realidade muito, muito vívida, assim, né? Bom, a empresa tem veículos, e eu quero usar os veículos da empresa. Tá, mas... Estamos falando de um automóvel. Um automóvel, tá bem. E quem é que paga o combustível? Vai ser a empresa para uso pessoal, tá? Pode usar primeiro. Podemos chegar lá na empresa e usar? Né? Quem é que vai pagar o combustível? Vai ser a empresa? Vai ser quem está usando? Se acontece um acidente, quem é que vai se responsabilizar? Tá, mas isso é governança? Sim, isso é governança da mais básica, né? E por vezes eu estou usando o veículo da empresa e o meu primo, que é meu sócio, ele está magoado porque ele está tendo que usar o veículo dele, que não é tão bom quanto o da empresa, e eu não estou nem sabendo disso. Então, assim, algumas pequenas coisas começam a fermentar. E esse ruído não termina bem. Então, assim, regras claras, previamente estabelecidas, né? Conversadas com todo mundo, elas podem evitar muitas coisas, né? Muitas coisas. Então, assim, esse é um exemplo simplório, como eu falei do carro, mas então, vamos transmutar o carro para uma aeronave, que é da empresa, que daí o custo sobe. Quem vai pagar o piloto, o hangar, né? A manutenção, o combustível, e a da empresa. Então, assim, a gente começa a ter outras coisas. E daí, outras questões dentro de uma dinâmica familiar também, que quando eu não tenho, de uma empresa familiar, quando eu não tenho regras claras, automaticamente todo herdeiro vai ocupar cargo de direção na empresa? Eu sou filho do dono, então eu já tenho um lugar garantido lá na diretoria. Sim? É assim? Não é assim? E será que foi questionado também se essa pessoa quer ou não quer? Enfim, tem tantas nuances aí. Então, assim, a gente precisa entender que todas essas relações, e por vezes o problema ele pode começar pequenininho, né? Mas por vezes pode ser um problema grande. Uma empresa, por exemplo, que está enfrentando uma questão de uma crise, né? Ou uma empresa... Porque, às vezes, a necessidade da governança, ela surge também quando a gente está no meio de um negócio que é para ser maravilhoso. Imaginemos que um grande grupo multinacional venha querer comprar aquela empresa. Metade da família diz sim, a outra diz não. E aí? A empresa não compra. Laís, o Guilherme Vivian, que nos acompanha aqui na nossa gravação, ele já me deu o sinal. Eu tenho que voltar, então, lá para o início. E a minha última pergunta para ti é: como é que tu vê, olha só, bola de cristal, tá? O futuro das empresas familiares no Brasil em relação ao mercado de capitais?
Eu vejo como Ela chegou a engolir, assim, é, em seco, é. mas tá bem, ela tá com Eu água aqui. eu vejo que nós ainda precisamos refletir, conhecer e se apropriar muito desse ambiente. Eu acho que não vai ser de uma hora para outra que a gente vai ter várias empresas familiares brasileiras de médio para grande porte se candidatando ao fácil e aderindo. Eu acho que a gente vai precisar de um trabalho muito conjunto, né, da B3, das outras bolsas que também trabalham com isso, a Bifor, da própria CVM, que é o nosso órgão regulador. O meu escritório, ele é um escritório cadastrado como assessor da B3, né, para esse regime. Então, assim, a gente está fazendo um trabalho de muita informação, de muita perspectiva para mostrar que há uma opção. Não vai servir para toda empresa, mas existe essa opção. Talvez aquele salto de crescimento, como nós falamos, né, aquele investimento maior que eu preciso para transformar o meu negócio em algo muito mais potente, possa vir a partir daí. Mas eu tenho certeza absoluta né, de uma coisa: não vai ser um grande salto de um dia para a noite. Nós vamos precisar de muita conscientização sobre isso. O que as empresas familiares que estão nos escutando agora podem ter certeza é que é uma potente opção. Considerem, apropriem-se, estudem, perguntem, questionem, vão atrás. É uma potente opção porque nós temos um mercado aí a se desenvolver. Conversei aqui no Alma dos Negócios com a advogada, professora Laís Lucas. Nós vamos agora ao comentário da Mariana Ozelami. Olá, Ana Cássia, um abraço especial para você que nos acompanha aqui no Alma dos Negócios. Hoje quero trazer um comentário sobre um dos episódios mais emblemáticos de reputação corporativa da última década. O escândalo das emissões da Volkswagen, também conhecido como Dieselgate, que nos dá lições muito claras sobre ética, transparência e responsabilidade. Em 2015, uma investigação nos Estados Unidos revelou que a Volkswagen havia instalado dispositivos em milhões de carros movidos a diesel que fraudavam os testes de emissão de poluentes. Esses dispositivos faziam com que os veículos parecessem muito mais limpos nos testes laboratoriais do que realmente eram nas ruas, onde emitiam substancialmente mais poluentes do que o permitido. O resultado foi um choque imediato e global. Consumidores se sentiram enganados, autoridades ambientais desencadearam processos e o nome de uma das maiores fabricantes de automóveis do mundo ficou profundamente manchado. O impacto sobre a reputação da Volkswagen foi grande. E essa não foi uma falha técnica isolada, mas sim uma decisão corporativa deliberada de enganar reguladores e consumidores para ganhar vantagens no mercado. Isso minou a confiança não apenas na marca e nos seus produtos, mas também levantou questões sobre a integridade da governança corporativa da empresa. Pesquisas posteriores mostraram que depois do escândalo, as vendas de veículos caíram significativamente e muitos consumidores passaram a questionar a confiança na indústria automotiva como um todo. Do ponto de vista da gestão de reputação, o que se seguiu foi um verdadeiro teste e um alerta bem claro. A resposta inicial da Volkswagen foi percebida como defensiva e insuficiente, o que agravou a crise. Só depois de uma grande pressão pública e legal, a empresa admitiu o erro, iniciou um enorme recall para corrigir os veículos afetados, aceitou multas bilionárias e se comprometeu a investir em novos padrões de tecnologia e transparência. A montadora também anunciou um redirecionamento estratégico com fortes investimentos em tecnologia elétrica, parte da tentativa de reconstruir a sua imagem. Esse episódio nos ensina algo crucial. Reputação não se recupera apenas com desculpas tardias ou correções técnicas isoladas. Quando uma crise envolve a violação de confiança e comportamento ético questionável, a resposta precisa ir além da reparação imediata, passando por uma transformação profunda da cultura organizacional, responsabilidade ativa
e comunicação franca com todos os públicos envolvidos. Empresas que enfrentam crises assim também aprenderam que as tentativas de ocultar a verdade ou minimizar o problema, ainda hoje em um mundo hiperconectado, só agravam os riscos reputacionais. Este caso ainda é estudado como um dos maiores escândalos corporativos, justamente por revelar que a ética e a transparência não são apenas valores decorativos. Eles são essenciais para proteger a confiança dos consumidores e a própria sustentabilidade dos negócios no longo prazo. Este foi Reputação em Pauta de hoje. Um abraço, Ana Cássia, e a todos que nos acompanham. Muito obrigada, Mariana. E o Alma dos Negócios fica por aqui. A semana que vem tem mais. Tchau, tchau.